muitas pessoas, e a gente ouve muito esse relato, inclusive nos nossos grupos de biodança, né? Somos facilitadores de biodança aqui em Brasília, e que as pessoas estão sobrecarregadas, estão cheias de atividades, estão desgastadas, muitas chegam atrasadas na aula, né, correndo, porque precisam trabalhar até mais tarde, sempre uma sensação de não estar dando a atenção, o tempo necessário para os filhos, principalmente filhos pequenos, ou quando tem um tempo disponível, está cansado, então a qualidade desse tempo está comprometida. Enfim, essa é uma fala, né, muito comum. Muito recorrente. Muito sim, recorrente. Claro. E, ao mesmo tempo, uma necessidade crescente de ser reconhecido profissionalmente, de melhorar o salário, de ganhar um cargo, ou de já ter um cargo e ter que manter, então tem um nível de responsabilidade maior, de pressões, de estresse, né? E, ao mesmo tempo, aqui em Brasília, é muito comum o funcionário público, né? É um perfil muito comum em Brasília, por razões óbvias, né? Então, em geral, são servidores que têm estabilidade, né? E que já é um conforto, né? Dá um nível de segurança, um bom salário, mas tudo isso tem, muitas vezes, também um preço elevado, né? Sim. Um preço elevado no sentido de que é preciso fazer escolhas, é preciso abdicar, muitas vezes, até do convívio, de um convívio maior, mais saudável com a família, ou até de cuidar da própria saúde, de ter tempo para si mesmo, né? Então, essa é uma fala. Então, a gente diz assim, vive para trabalhar e não trabalha para viver, né? É uma fala muito, muito comum, né? Então, essa queixa, essa fala, esse discurso, ele é muito comum, né, entre nós. E mais, que como a pessoa se dedica muito ao trabalho, né, ela acaba ficando com um círculo, inclusive de relacionamentos, limitado, né? Então, ela acaba se relacionando, que pode ser muito bom. Muitas vezes se criam amizades importantes e dentro de um ambiente de trabalho. Isso é muito bom. Mas as pessoas ficam tanto tempo ali que não têm oportunidade de conhecer outras pessoas, criar relacionamentos fora daquele ambiente. Então, acabam que o discurso, a fala, o tema é sempre o mesmo, né? Então, tá chegando mais gente. Mais gente, tem gente de João Pessoa, Ismênia Tânia. Entramos em contato esses dias, eu indiquei uma facilitadora muito querida de João Pessoa, porque queria experimentar a biodança, mas estava bem longe de Brasília, né, Ismênia? Tânia, né? Ismênia Tânia. E Moni, sommelier, experta em vinhos, ela entra da Argentina, de Buenos Aires. Arleide... Ismênia Tânia disse, vocês são de onde? Somos aqui de Brasília, Ismênia Tânia. Estamos falando de Brasília. Brasília. De Brasília. Nós moramos em Brasília, facilitamos grupos de biodança aqui em Brasília. Temos 2 grupos atualmente. Quem conhece Brasília aqui na Asa Norte, no plano piloto, na 712, 912 Norte, 2 vezes por semana nós temos 2 grupos. Atualmente temos 2 grupos, nas terças, a partir das 20 horas, e nas quartas também no mesmo horário, a partir de 20 horas. A biodança é um sistema evolutivo que funciona assim, uma vez por semana, né? Os encontros são semanais e duram aproximadamente 2 horas. Aproximadamente 2 horas, começa às 8 da noite e termina às 10. Nós estamos trabalhando num lugar privilegiado, maravilhoso atualmente, que é uma escola de crianças de primeira infância. E aí a gente, à noite, claro, é uma escola de primeira infância, à noite ficaria vazia, aí a gente está com a dança da vida, com a biodança. É muito bom, muito bom. Aí a gente dançar nesse espaço, né? Que uma das propostas da biodança é resgatar a criança que está dentro de nosso coração, que mora em nós, e muitas vezes a gente reprime, suprime, sim, e oculta, né?
Tem até vergonha de se sentir criança. A biodança trabalha muito com isso, com essa questão, esse resgate da criança, do lúdico. Né? E quem quiser fazer uma aula experimental gratuita, sim, entre em contato com a gente. Pode entrar em contato. Se estão aqui no DF, aqui em Brasília, ou aqui em volta de Brasília, em Goiás, pode fazer uma aula experimental gratuita e vocês vão ser muito bem-vindos, vão ser recebidos com muito carinho e é bom conhecer a biodança. Muito bom. Mas biodança e o ambiente de trabalho, em que ponto se encontra? Não entendi bem. Por que essa gente está... Por que a Sheila e a Estevam hoje decidiram falar desse tema? Tem tudo a ver, porque a biodança tem tudo a ver com a vida. E o ambiente de trabalho, a realização profissional, tem tudo a ver com a nossa vida. Tanto que a Sheila estava falando aqui, o tema é que muitas vezes ocupa toda a nossa vida. E será que isso é bom? Será que isso é bom? Quando ocupa a vida inteira? Gente chegando, sejam bem-vindos, Amanda Vidal, Fabrício Savar, sejam bem-vindos. Ismênia também está falando que sente falta, muitas vezes ela sente falta da biodança aí em João Pessoa, mas tem facilitadores em todo lado. A biodança está chegando em todas as cidades, em todos os lugares. E o Fabrício está dizendo, nos 3 canais simultaneamente. É isso mesmo, Fabrício. Hoje, pela primeira vez, estamos transmitindo a nossa live simultaneamente pelo Instagram, Facebook e YouTube. E o nosso canal no YouTube. Quem quiser nos ver no YouTube, nós convidamos, porque lá é melhor. A imagem fica muito melhor. E nós temos outros temas lá. Se você se interessar, se inscreva, que nós temos outros temas sempre muito atuais e sempre falando também da biodança, somos facilitadores de biodança. A Thaís, bem-vinda, Thaís. Entrou também. Milagro Biodança, deve ser alguma colega, sim, seja bem-vinda. Então, hoje estamos falando da questão do que é ser bem-sucedido, né, profissionalmente, né? A gente começou já falando que esse conceito, né, de se sentir realizado, de se sentir bem-sucedido, ele é muito relativo, né? Ele varia de pessoa para pessoa e mais, ele varia de cultura para cultura, ele varia dependendo da época, né? O que se entendia, talvez lá na década de 60, 70, de uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, ou que se sentisse realizada profissionalmente, é muito diferente do que se entende hoje, né? Então, isso varia muito. E cada vez mais, esse conceito, ele precisa estar ligado, ele precisa estar harmonizado com saúde, né? Com bem-estar, com tempo para as pessoas da família, tempo para as pessoas queridas, né? Com lazer, né? Então, cada vez mais, essa questão profissional, ela não pode estar dissociada, como disse o Esteban, da vida. E aí é por isso que a gente está aqui falando também de biodança, porque tem tudo a ver com vida. Tem tudo a ver, a biodança pode contribuir e muito com esse resgate do protagonismo da vida. Nós sempre falamos isso. Resgate a seu protagonismo de vida. Seja protagonista da própria vida. E aí eu pergunto, assim, de uma maneira meio assim, provocativa, será que, meio provocadora mesmo, será que quando temos um chefe muito cruel e muito exigente e um entorno, um contexto de trabalho que nos suga, a gente fala, essa palavra que muitas vezes ouvimos, as pessoas falam, me suga toda a energia. Será que aí sobra um pouquinho, ao menos um pouquinho de vida para a gente viver mais plenamente? Será que somos protagonistas da nossa vida? Quando só cumprimos com as tarefas e aí fazemos tudo o que temos que fazer no trabalho e quando chegamos a casa, chegamos como? Exaustos. Ficamos até o final de semana como? Prostrados. Alguns até trabalhando. Levam o trabalho para casa e aproveita o final de semana para trabalhar. E tem mais.
esse lugar, né, do laboral, do trabalho, muitas vezes ele vai muito além do trabalho em si. Sim. Porque a pessoa fica tão dedicada àquele lugar que a linguagem dela está ligada àquele ambiente. Sim. Ela só se relaciona com pessoas que estão ligadas àquele tema do trabalho, àquele órgão, àquela empresa, àquele ambiente. Então, ela começa a ficar limitada. Seu universo, não só seu universo afetivo, as suas relações, mas eu diria que o seu universo mental mesmo, né, o seu pensamento, a forma de ver o mundo. Então, é muito mais amplo do que o trabalho em si, né? Então, também ficar cada vez mais dentro daquela caixinha. E quanto mais a gente fica dentro da caixa, menos a gente consegue perceber que existem opções, que existem outros caminhos, outras possibilidades, né? Então, isso também é importante destacar. Claro. Uhum. Decidir o que eu quero fazer. Como eu vou decidir o que eu quero fazer? Como eu vou escolher se eu nem sei, praticamente nem sei hoje? Então, eu esqueci, sabia quando era muito jovem que tinha outra possibilidade. Eu podia jogar futebol, podia jogar basquete, podia sair com a minha namoradinha. E depois acabou, porque comecei a trabalhar e agora a vida minha não é mais vida, é trabalho. E aí é o que acontece com algumas pessoas que chega o momento da aposentadoria, né? Já tem o direito à aposentadoria. Sim, e ficam adiando, muito, né? Inclusive adiando esse momento, às vezes tão desejado, né? Tão desejado. E quando se aposentam, muitas vezes entram em depressão, tem uma série de questões e dificuldades, porque, afinal, quem sou eu sem o meu trabalho, né? Eu acostumei durante 30, 35, 40 anos da minha vida a ser reconhecido, a viver em função de algo, e agora já não tenho mais. Então, daí a importância, muitas empresas, inclusive, fazem algumas jornadas, né, de preparação para que a pessoa se prepare, se planeje para esse momento, né? E cria, inclusive, outros interesses, novos interesses. É aquilo que a gente estava falando. Sair dessa caixinha e começar a perceber o mundo de uma forma mais ampla e as outras oportunidades, inclusive de ação, de trabalho, né? de contribuição com o mundo, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, após a aposentadoria, ainda tem, como se diz, muita energia, muito chão pela frente, né? Se consegue se manter saudável, né? Então, isso aí é muito importante. Mas como chegar lá saudável? Se eu me sinto soterrada, se eu me sinto sufocada, se eu estou sempre esperando que chegue o final de semana, sextou, né? Como as pessoas dizem, sextou, que alegria. Por que essa alegria toda? Porque sextou, né? Então, estou sempre esperando o sábado, o domingo, a sexta-feira de noite. Tem pessoas que dizem que o domingo à tarde, o domingo final de tarde é um momento extremamente depressivo, né? Triste, porque... E no outro dia já volta para trabalhar. E o pior é que, como a Sheila acabou de falar, acabamos acostumando com essa pressão sem medida, né? Essa pressão incomensurável. Nosso dia a dia acabamos acostumando como se isso fosse normal. Não tenho tempo para nada, porque eu trabalho o dia inteiro. Aquele conceito que os americanos criaram de full time, né? O tempo inteiro. Não, aqui não precisamos que você, nessa empresa ou nesse serviço público, nessa autarquia, precisamos que você se dedique full time. E a gente entra nisso, porque... E muitas vezes tem opções, só que a gente nem conhece, ou nem se pergunta, ou nem se permite. Ou não tem ousadia, né? Não tem... Não se permite, porque fala, nossa, vão me criticar, porque muitas vezes os colegas de serviço estão aí full time, então dizem, não, eu estou, assim, um bom português, eu estou me lascando aqui, e o outro está se divertindo lá, não... Eu quero que ele também fique full time aqui comigo. Muitas vezes acontece isso. Não é por falta de opção, muitas vezes é por medo a ser criticado, por medo a ser excluído, a ser segregado. Por muitos medos que surgem aí de que medo de viver mais plenamente. Porque se eu viver, então aí vou desapontar e se encontrar com meu chefe, o que vai acontecer? Então, tem
uma diversidade enorme de possibilidades para uma vida mais plena. A biodança mesmo apresenta muitas possibilidades.